Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que alegria estar com todos vocês em mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira que a gente tira esse tempinho para refletir sobre as palavras de Jesus. Aprender com o nosso amigo Emerson, que está aqui nessa noite. O Melo, boa noite, Melo, que veio trazer essas belas canções para nós. Boa noite para vocês. Boa noite, Judite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Melo. Boa noite, Judite. Boa noite, gente. Que alegria, né? Que alegria. Ô, Emerson, conta um pouquinho pra gente como é que você tá. Já tem um tempinho que a gente não conversa, que você não vem dar essa alegria pra gente de trazer seus ensinamentos. Você que traz todos esses conhecimentos de uma forma tão agradável, tão engraçada, tão bem-humorada. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Tive um momento mais crítico na vida. Quem quiser vê-lo, entra no meu canal Palestras Emerson Sandin, tem lá Evolução Moral e por vídeos. Mas eu estou bem, eu acho que nós aprendemos muito nesses momentos em que estivemos mais, digamos assim, ligados a esses desafios. Mas sempre muito feliz fazendo as minhas lives, enfim, o trabalho continua, graças a Deus, graças aos bons espíritos. Muitas palestras virtuais, você já voltou a fazer presencial. Como é que você está, Emerson, nesse retorno aí às atividades? As pessoas retornando vagarosamente, né? Mas já nesse movimento de retorno. Muitas palestras virtuais, mas já começo em alguns centros a fazer palestras presenciais, os centros tomando cuidados sanitários muito interessantes, aos que eu fui, por exemplo, tomando cuidado com a plateia, com a assistência, não colocando ninguém tão junto com o outro, enfim, os centros muito responsáveis, mesmo na presencialidade. Certinho. Por cá também. Por cá, nós do Centro Espírita Emmanuel já estamos voltando a algumas atividades presenciais, inclusive vou falar um pouquinho delas agora. Nós estamos com atividades presenciais nas sextas-feiras, né? Nossa fluidoterapia está às 7 horas. No domingo, nós estamos também com o estudo às 7 horas. Na quarta-feira, nós estamos mantendo o nosso estudo de forma virtual, né? Continuaremos pelo YouTube. Na quinta-feira, temos o estudo do Livro dos Espíritos, em geral pelo Zoom, né? Às 20 horas. Na sexta, temos evangelização infantil, em geral pelo Meet, sempre às 20 horas. No sábado, temos o estudo do Livro dos Médiuns, também pelo Meet, às 18 horas. E é isso. Eu espero que todos possamos retornar vagarosamente. Nós também já estamos voltando com a nossa sopa fraterna, né, lá na Casa da Sopa, e é uma alegria estar retornando aos poucos. Então, Melo, cante um pouco para a gente. Então é isso, gente. Com muito prazer. Gratidão a todos por estarem com a gente agora, nesse momento. Gratidão a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, aqui estamos, né, para aprender um pouco do Evangelho de Jesus. Que seus ensinamentos possam nos encaminhar cada dia para uma melhora moral e espiritual. Eu lhe desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorir da estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar.
e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, um voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, a lua tão meiga venha te apagar, que a mais doce estrela seja tua guia, como uma singela te orientar. Que a mais doce estrela seja tua guia, como uma singela te orientar. Eu te desejo mais de 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Oh, 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 oh. Te desejo vida, oh, oh, oh. Te desejo vida. Desejo a vocês vida, longa vida, que tenhamos uma noite abençoada na paz de Jesus. Obrigada, Mela, assim seja. E facilitado mesmo por essa bela canção, vamos todos fechar nossos olhos, deixar as preocupações do dia bem longe desse momento e vamos fazer uma bela prece inicial. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegada na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que é. Nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu peguei em ti ao colo. Lindas essas palavras, né? Mostrando que muitas vezes que a gente imagina estar sozinho, pelo contrário, é aí que Jesus está conosco. Emerson, muito obrigada. É com você agora, tá bom? Bom, irmãos e irmãs, Centro Espírita Emmanuel, da nossa querida São Gotardo, Judite, Melo, Gilmar e tantos outros que me são muito caros, só tenho a agradecer o convite e me é uma honra estar aqui dividindo um tema para a nossa meditação. Antes de começar, eu não sei se é de costume, Judite vai me dizer se pode ou não, nas minhas lives eu costumo deixar uns minutinhos, às vezes, para troca de ideias. Não sei se é do costume, cada casa tem suas regras.
Se for, você me diz. Se não for, você me diz, que eu também acatarei da mesma maneira. Ok, Emerson. Conforme as questões forem chegando, eu te passo. Se eu não te passar ao final, é porque não chegou, tá bom? É porque as suas são tão claras, que nem sempre geram dúvidas. Mas se tiver, ao final eu passo as perguntas para você, tá bom? Muito obrigado, meu anjo. O tema escolhido está no capítulo 18 de A Gênese. Nova geração ou geração nova, dependendo da tradução. E isso implica na seguinte reflexão. Imaginemos que nós não fôssemos espíritas. Eu não estou aqui sendo proselitista, não estou aqui sendo sectarista, não estou aqui dizendo nada em contrário a outra denominação religiosa. Mas apenas vamos refletir e fazer uma constatação. Não somos espíritas, estamos vendo a violência cada vez mais crescer, estamos vendo os estupros, as violências de toda a ordem, como dá para perceber, estamos vendo a corrupção crescer, avolumar-se, estamos vendo situações extremamente degradantes. E nós não somos espíritas. E nós não cremos no que isso vai dar. Nós não sabemos. Nós estamos como se em um grande mar à noite, num barco praticamente à deriva. E ainda vem histórias bíblicas que diz que isso é o sinal dos tempos. É o final dos tempos. Que no final dos tempos, sermão profético de Jesus, Mateus 24, nações se levantariam contra nações, pais contra filhos, filhos contra pais, haveriam pestes, e não era o fim. E a gente fica pensando, bom, se isso tudo que Jesus falou vem acontecendo, ainda não é o fim, que mais virá? Que desgraça maior ainda nos aguarda, se formos olhar assim, de uma forma sem compromisso com uma visão mais ampla. Mas como é que vai acontecer, então? Esses seres que têm em si ainda o equívoco, esses seres que têm ainda requintes de maldade, de perversidade, o bem e o mal existe, embora o mal seja uma incompreensão, seja uma ausência de bem, mas é mal. Está lá na questão 930 do Livro dos Espíritos, quando pergunta o que é o bem e o que é o mal. O bem é estar de acordo com a lei divina, o mal é estar em desacordo com a lei divina. Mas então ambos existem. Então existem espíritos perversos? Existem. Equivocados? Existem. Existem vários níveis de equívocos. De um equívoco, talvez, de falar alguma coisa indevidamente para alguém, de ser um espírito grosseiro, um ser. Quando eu digo espírito, eu estou dizendo, de preferência, os encarnados ou desencarnados. De ser grosseiro, de ser deseducado, deselegante, existe. Às vezes, esse é o grau de equívoco dele. É um sujeito impertinente, rabugento, que a gente não gosta de estar perto. Tem aquelas pessoas que passam perto da gente e dá até arrepio. Tem uma psicosfera muito, entre aspas, carregada, né? Bastante atormentada. E esses seres, onde chegam, deixam marcas, também marcas um tanto quanto
negativas. Existem esses espíritos? Existem. Esses são equívocos até menores, nós podemos dizer. Não são grandes equívocos. Aí nós já vamos para aqueles que fazem maledicências, fofocas, etc., que podem produzir separações, mortes, por conta dessas fofocas. Esses já têm um grau de maledicência, de perversidade bem maior. Aí nós vamos para aqueles que estupram, matam, roubam, já tem um grau, né, de malignidade ainda maior. Então dá para a gente ver, voltando à escala dos espíritos, no item 100 seguintes, nas perguntas 100 seguintes do Livro dos Espíritos, dá para a gente ver quantos graus lá diz que é exemplificativo. Ainda Kardec fala na nota lá que é exemplificativo. Se aquilo é exemplificativo, imagina o quanto temos, né, na vida real. Então, são seres esses que estão, como nós estamos, povoando este planeta. Se somos esses maravilhosos seres, uns menos, outros mais equivocados, o planeta ainda se convulsiona. Não tem como imaginá-lo em voo de cruzeiro. Ele está bastante turbulento. Eu costumo dizer que nós estamos no recreio. Uma hora que um menino chega, bate no outro, e aquilo que fica um tanto quanto sem regras. É o momento, me parece, que nós estamos vivenciando. É um momento convulsionante. Por quê? Porque tem um lado novo e um lado velho. O lado velho não serve, o lado novo não consegue suprir o lado velho. Então, tem aí uma brecha que ainda não está preenchida. E aí que a coisa dá essa problemática toda. Para resolver isso, é preciso o quê? É preciso haver uma mudança dos espíritos, dos habitantes do planeta. Como assim? A turminha mais bagunceira, elas vão ter que pegar um bonde e ir para um planeta mais inferior. E lá eles serão muito úteis. Por quê? Porque toda a inteligência que geralmente eles têm, mas não têm ainda moralidade suficiente, eles vão usar a inteligência lá. E lá a lei de justiça vai ser interessante. Quando o corrupto daqui, muito inteligente, for lá para esse planetinha mais inferior, e ele resolver furtar uma pedrinha do vizinho, ele vai tomar uma pedradinha na cabeça e vai desencarnar. Então vão entender que a leizinha lá é uma leizinha mais dura, mas ele vai ajudar. De uma forma ou de outra, vai ajudar. Como nós tivemos em momentos mais atrasados do nosso orbe, nós tivemos códigos muito duros, leis muito carrascas, necessárias para a evolução nossa àquele tempo. Já evoluímos muito, mas muito. As pessoas dizem assim, não evoluímos quase nada. Não me consta que nas praças públicas a gente vê alguém sendo levado ao tronco para receber chibatadas. Hoje nós temos toda uma organização internacional de proteção para evitar os momentos de guerra, para levar comidas nas desgraças coletivas, nos flagelos naturais. Como não evoluímos? Como dá para dizer que ainda estamos naquele tempo, ao tempo de Jesus, quando um homem morria, a viúva, ela ficava de favor. Se alguém resolvesse adotar a viúva, adotaria. Se não adotasse a viúva, geralmente ela iria para locais de prostituição. Olha só a diferença.
Hoje ninguém faz isso. Hoje nós temos INSS, é um salário mínimo, mas não morre de fome. Aquele tempo era muito difícil. A mulher não tinha alma, o negro não tinha alma, o escravo não tinha alma. Olha quanta evolução. Mas quanta violência, é verdade. Então, nós estamos, de um lado, já com o trigo e, do outro lado, já com o joio. Hoje está visível o trigo do joio. E seria chegado um momento que se separaria o joio do trigo. E já está sendo feito isso. Essas mortes coletivas está levando alguém. Não estou dizendo que quem morreu em flagelos ou em mortes coletivas foram apenas os joios. Podem ser muito trigo, para ir até para o planeta um pouco melhor do que o nosso. A pessoa já fez um périplo aqui, já consegue ir para um planeta melhor. Então, ele ingressou nessa possibilidade e foi. Outros para ir para planetas inferiores. Então, se nós pararmos para pensar, hoje temos o trigo e o joio se separando naturalmente. E como está se dando isso? A ida desses que eu falei e a vinda de espíritos com outro modo de pensar. Espíritos que, se você jogar um palito de picolé no chão, você é duramente repreendido. Espíritos que já estão preocupados com a ecologia, com o meio ambiente, com o aquecimento global e etc. Mas espíritos também, que pesam em serem muito inteligentes, são muito irrequietos. Sandra Borba tem uma matéria sobre isso e uma apostila da FEB também fala sobre esse assunto. Espíritos muito irrequietos. Né? Hoje, nós estamos num momento muito perigoso, porque tudo assim... tem que ter, não é que eu esteja preconizando qualquer forma de espancamento, longe disso. Mas é preciso que houvesse, né, uma certa educação. Vou tomar como exemplo, como metáfora. A metáfora. Salomão diz, para que nós... né, educássemos o nosso filho sob vara. Não é que ele queria, que muitos interpretam isso, que Salomão estaria dizendo, pega a vara de marmelo, né, aqui em Minas é um costume do marmelo, né, ninguém faz isso mais aqui, né, mas no passado se fazia, lá no Mato Grosso era diferente, comigo era espada de São Jorge, diz que aquilo tira o espírito, tirou até o meu, não tenha dúvida disso. E esses espíritos estão vindo sem limites. Eles são muito evoluídos intelectualmente, estão muito preparados para melhorarem o mundo. Se vê a inteligência deles muito precocemente, mas se vê também o tanto que eles são inquietos, indisciplinados. Por quê? Mas por que é assim? Qual é a influência psicológica e espiritual para esses espíritos que vêm para ajudar o planeta a serem aparentemente complicados? Porque o planeta tem uma vibração extremamente complexa, pesada, e esses espíritos, eles entram aqui e se cria um certo conflito entre a vibração deles e a vibração do planeta. Infelizmente, em regra, o pesado atrai mais o leve. Quando se tem, vou dar um exemplo bobo apenas para nós pensarmos. Tem 3 meninos na escola e tem o seu é o quarto. Aí tem 2 que são danados que só vendo. O seu menino, infelizmente, vai lá sempre se ligar aos 2 danados, nunca o outro que é bonzinho. É uma lei impressionante que se tem. Então,
quando esses espíritos reencarnam, eles sofrem um choque perispiritual, vibracional, energético com o planeta. E nesses choques, vamos dizer assim, se cria uma certa confusão, uma certa desorientação, que exigem dos pais, dos professores, do centro espírita, o máximo de cuidado possível. Porque tem pais, tem mães que ficam só naquele... Faz não, filhinho. Eu digo que eu fiquei cego por conta de um olhar fuzilante de uma mãe. Podia ser de um pai. Um menininho no mercado, eu ainda enxergava, eu com meu carrinho de compra, e percebi um fato interessante, que o menininho enfiava o dedinho no iogurte e fazia um buraquinho, e a mãe falava, faz isso não, viu, filhinho? Mas o iogurtinho ficava lá. Aí a outra, não faz isso não, filhinho. Eu fui pegando os iogurtes e pondo no meu carrinho. E falei, eu vou seguir essa senhora. Quando nós chegamos, eu cheguei com o meu carrinho atrás do dela. Quando a moça perguntou mais alguma coisa, ela falou, não. Eu falei, não, tem sim. Tem esses iogurtes aqui que o menininho furou. Essa mãe me deu uma olhada, assim, de cima embaixo, assim, dizendo, alma abençoada. Quer dizer, ela estava dando lição do quê? Lição de que patrimônio alheio não tem valor nenhum. O menino daquele pode furtar, porque ele aprendeu que ele pode tudo. E ele vai crescer sem limite. Hoje ele fura o iogurte, amanhã ele dá um tiro em alguém. Igual a menina lá, aquela do nome estranho lá, que há tempos que matou o pai, junto com o Richthofen. Matou o pai e matou o namorado lá também, matou, ambos mataram. Aí tem até uma série agora na Netflix, que ela diz que matou o pai e os pais, né, de uma certa forma, porque eles não compreendiam ela, assim, ela se sentia incompreendida. Pensa só se essa moda pega. São seres que não foram devidamente educados. São seres que foram mimados, extremamente mimados e não educados. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. E o Espiritismo fala que a saída para tudo, na questão 798, é a educação do espírito. Mas, então, chegam esses meninos aqui, esses meninos vêm com uma boa formatação intelectual, mas com a baixa formatação moral, e os pais têm que traçar metas rígidas para que esses seres cresçam como homens de bem, porque senão eles se perdem, como eu disse, na vibração do planeta. As drogas são muito atrativas. Os espíritos obsessores também são bastante tenazes. O relaxamento dos costumes, ainda mais. Então, imaginem só como é que a situação se dá. Eu estava no Natal passado, numa determinada casa, uma determinada jovem passou pois para que nós todos ouvíssemos, um funk, onde existiam pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu tenho 58, essas pessoas eram bem mais velhas do que eu, que todos os palavrões que vocês imaginarem, esse funk falava. Aquilo sabe, eu não sabia onde enfiar a cabeça, porque eu me coloquei no lado daqueles mais antigos, cuja geração não era a geração
de uma visão tão esquisita, para dizer o mínimo, como a que nós estamos vivenciando. Isso me assusta. Isso é a liberdade. Não, isso é a libertinagem. E nós não podemos deixar esses espíritos que eu estou falando caírem na libertinagem, porque senão eles se perdem na missão que eles vieram para cá. E atrasa a evolução do planeta de prova e expiação. Porque atrasa. Também atrasa. O progresso vai de roldão, claro, mas pode ser atrasado. E nós temos a missão de fazer com que esse progresso seja o mais contínuo possível. E nós espíritas, mais ainda, porque nós temos ideia precisa disso. Então, as escolas devem se adequar para receber estes seres. Estes seres geralmente vêm com um tom de espiritualidade. Olha que coisa interessante. Pode observar. Esses que estão nascendo aí, que eu estou falando, eles têm um quê de espiritualidade. Eles gostam de falar sobre espiritualidade. Não estou falando de espiritismo. Estou falando de espiritualidade. Dificilmente você encontra um jovem ateu. Eles falam, Deus é amor e tal. Eles estão comprometidos com a espiritualidade. Isso que eu acho muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E isso é o traço que vai fazer com que eles acertem na vinda para cá. Isso vai fazer com que eles realmente sejam a nova geração. Agora, a escola também terá que se adequar a essa situação de espiritualidade, de uma educação moral. Senão, novamente, ela vai colaborar para o prejuízo desse ser. Uma escola onde seja a tônica, o materialismo, onde seja a tônica, o exibicionismo, a sensualidade, onde seja a tônica, todas as situações que eu já ouvi, e nem vou ter coragem de relatar aqui, escolas assim não vão colaborar. Então, essas escolas vão ter que reorganizar. Os pais têm que exigir uma escola adequada para essa nova geração. Por quê? Porque hoje já tem uns bullying da seguinte maneira: se não fizer, o menininho ou a menininha não fizer o que o grupinho ali faz das coisas menos dignas, esse ser é excluído. Então, é algo para a gente observar com muito carinho. Aí, essa nova geração pode sofrer um atraso, porque, segundo o livro dos Espíritos, o progresso vem como uma roda. Se você tentar entravá-lo, ele passa por cima de você. Isso é sim, isso é claro, mas nós vamos ter maior demora nesse processo. Agora, os centros espíritas, as evangelizações. Olha que lugar adequado para trabalhar com essa nova geração. A evangelização infanto-juvenil. Mas algo assim com material, com didática, com aquela coisa gostosa, porque essas crianças são crianças elétricas. Se a gente fosse olhar assim por uma psicopatologia, por uma doença, entre aspas, que não é, mas apenas fôssemos olhar assim, diria que todas têm TDAH, porque são todas ligadas ao 220. Elas já são assim. Então, tem que se ter na evangelização evangelizadores e evangelizadoras, e vice-versa, muito carismáticas, com domínio, com didática, com coisas que eles gostam. Eles gostam dos joguinhos, eles gostam das coisas assim que são rápidas.
porque hoje toda informação tem que ser rápida. Se não for rápida, essa juventude já despreza. Essa juventude abandonou aquela questão dos 12 trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato, etc. Esquece. É uma nova mentalidade. Tá? Não tem como retroceder, mas tem como dar novos elementos, tem como ensinar tudo sobre espiritismo, tudo sobre Kardec, tudo sobre as obras espíritas complementares. Tem como fazer teatros, tem como fazer gincanas, tem como fazer, enfim, muitas coisas interessantes que elas realmente fiquem muito ligadas. Na juventude, então, eles adoram servir, eles adoram, como eu falei, como eles têm um grau de espiritualidade, eles adoram campanha do quilo, eles adoram cantar, tocar. Aí eles levam a bateria, tem presidente de centro que diz, não pode trazer a bateria aqui, porque a mocidade vai fazer isso, vai desarmonizar o centro. Eu já escutei essa... Não vou falar o que eu pensei. Aí eu, até para poupá-los, aí eu fiquei pensando e disse para essa pessoa que me falou isso, e quando um alarme dispara na frente do centro, também desarmoniza o centro? Porque o alarme não tem ritmo, assim, agradável. Sabe? Hoje nós estamos com tão poucos jovens na casa espírita. Lógico, a casa espírita, no geral, é a fechada a jovens, e aí essa nova geração pode perder a oportunidade de ser espírita, de ser um trabalhador, porque quando nós virarmos o cabo da Boa Esperança, quem vai nos suceder? Quer dizer, nós temos que pensar, porque tem donos de centro também. O centro da Dona Judite, estou brincando. Jamais, isso é brincadeira. Não, mas tem pessoas assim que... Tem pessoas que giram o centro em torno delas. Como é que essas pessoas da nova geração vão falar? Eu conheci um caso em que um jovem foi levar um projeto para dirigente do centro, jamais senhorial, jamais anciã. Essa senhora disse, não, de modo algum, esse projeto aqui destoa da doutrina espírita. O jovem estudioso, ele disse, mas destoa onde? Porque uma das coisas que essa nova geração tem, elas são inquiridoras. Elas são dadas a querer saber por que é que a coisa acontece. Não é mais acontece porque acontece e aconteceu. Aí a senhora ficou assim, uma saia justa, não, eu vou estudar o projeto, está estudando até hoje. Conclusão, o rapaz, com todos os outros da mocidade, mudaram de centro. Graças a Deus que mudaram de centro. Poderiam ter mudado não estou dizendo que espiritismo é melhor, mas poderiam ter deixado qualquer grau de espiritualização, ter ido para caminhos nada recomendáveis. Por que não compor, colocar também para compor a diretoria de um centro jovens? Por que tem que ser tudo engessado, mumificado, com os ossos fazendo creque? Por que não jovens? Eu escuto a voz da Judite assim, tão juvenil, e fico pensando, olha que maravilha, que coisa fantástica, do Melo também. E assim, porque nós temos que pegar a experiência do mais antigo, mas temos que pegar o vigor, a observação do mais jovem. É isso que essa nova geração veio fazer aqui. Veio realmente revirar a situação para melhor, para alavancar esse planeta de prova e expiação para regeneração. Onde ainda vai ter o mal? Vai, mas já vai ter alguém com um ideal, como eu falei, com um equívoco, mas dizendo, olha, eu quero me curar desse meu equívoco.
Sabe? É como no hospital. Você chega lá no hospital, ninguém está ali e fala, olha, eu quero ficar doente para sempre aqui dentro do hospital. Ele está no hospital, mas ele está com o desejo de se curar. Esse é o desejo dele. E na regeneração é assim, não é mundo feliz, mundo celeste. É mundo de regeneração, onde tem o mal, mas o bem já está querendo cada vez mais se sobressair e fazer com que o mal que há em cada um de nós lá, quando o planeta chegar lá, a gente já comece a extirpar. Olha, eu não quero mais ser corrupto. É duro, eu tenho um vício da corrupção, mas vocês me ajudam a eu trabalhar isso em mim? Isso é que é mundo de regeneração. Não é que chegou lá todo mundo tem uma asinha. Né? Realmente é preciso ter esse momento de humildade, de abertura, vai diminuir o egoísmo, vai diminuir o orgulho, a vaidade, enfim, as vicissitudes. Né? Talvez se usássemos a velha história, o velho jargão da Igreja Católica, vão diminuir os 7 pecados capitais, vai diminuir a gula, a lascívia, a luxúria, a inveja, a preguiça, a avareza, e aí daí por diante, eu esqueci mais algumas, tá? A soberba, enfim, vai diminuir. Por quê? Porque a gente vai começar a ver que o nosso corpo é transitório, que a vida espiritual que é a vida real, nós vamos começar a ter um amor pelo próximo diferente, nós vamos ter amor pela ecologia. Lá, inclusive, na nova geração, está escrito que estes seres se preocupariam com o meio ambiente. Isso está dito no capítulo 18, com o ambiente em que vivem. A frase é mais ou menos assim, com o ambiente em que vivem. Leia-se meio ambiente, ecologia. Olha só, quantos hoje nós já vemos assim, em ONGs e etc., preocupados, né, em salvar a mata amazônica, os incêndios do Pantanal, meu rico Pantanal, onde eu nasci. Não é? Quer dizer, são seres já diferenciados. Já são seres que, quando eles pensam que uma onça possa estar ferida, dói para eles como nós pensamos numa dor que o nosso vizinho ali feriu. Para eles tem a mesma intensidade, o animal inferior e o animal humano, para eles, já tem a mesma forma de valor quanto à dor. Olha que evolução já. Às vezes a gente chega, vê um bichinho que é inofensivo, sei lá, uma lagartixa, né, que é ótimo, que come bichinho, etc, etc. Eu ouço pessoas chegarem e matarem a lagartixa. Eu fico me perguntando, para quê? Sabe? Que falta de evolução. Isso a geração nova já vai dizer, não, isso é crime contra os animais. Isso não pode ser feito. Aquelas épocas, inclusive, que se tinha os rodeios, montando em bois, com espora, e etc, etc. Aquilo está, né, indo cada vez para diminuir com a lei de maltrato aos animais. As vaquejadas, aquelas coisas todas. Então, nós estamos caminhando bastante já com essa nova geração, mas temos que tomar muito cuidado, que é aquilo que eu falei. É uma geração faca de 2 gumes, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos fazer perder essa... Quando eu falo essa geração, não é a geração inteira, é algum dos integrantes dessa geração. Mas quando nós formos responsáveis, nós vamos aumentar o número desses soldados de Jesus enviados para cá
para fazer com que esse planeta realmente vá rumo à regeneração, como até tem um livro de Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, no rumo da regeneração. Quer dizer, nós estamos no rumo da regeneração. Às vezes as pessoas já acham assim que a gente está com o pé já na regeneração. Não é bem assim. Nós estamos apontando o nariz do avião em direção à regeneração. E nós podemos acelerar isso ou podemos retardar isso. Então, esses são aspectos que eu acho que é importante a gente pensar, é importante nós, como espírita, nos responsabilizarmos com os nossos filhos, com aqueles que nós cuidamos de alguma forma, nós, professores espíritas, com aqueles que nós lecionamos, nós que formos políticos espíritas, ou tivemos um cargo político, ou tivemos uma digamos assim, uma certa introjeção social, nós temos que tomar esse cuidado muito grande e fazer com que funcione mesmo. E quando eu dizia e repito, por que nas diretorias de centros espíritas não colocar jovem também? Por que tem, né? Porque eu acho um absurdo o tal de chapa para disputar a presidência de centro. Isso é o que eu acho. Tá? Eu acho que centro é algo que a gente conversa todo mundo, faz um consenso e já fica fulano é o presidente, tarará. Vamos compor isso com jovem também, etc. Porque eu já vi disputas em centro espírita, assim, sabe, com campanha política dentro do centro espírita. Diz, meu Deus do céu, isso é qualquer coisa menos centro espírita. Porque se nós nos devemos amar como ele nos amou, como Jesus nos amou, devemos amar uns aos outros. Se fora da caridade não há salvação, que caridade, hein? Fulano é mais qualificado do que o ciclano, porque ela estava... que julgamento, que coisa horrorosa, que vaticanismo, que igrejificação. Porque tem muito centro espírita que é igreja. Só falta o Papa. Aliás, nem falta, porque já tem o dono do centro. Não estou criticando a igreja. A igreja é modelada do jeito que ela é modelada. Agora, o espiritismo foi alcunhado por Kardec para não ter ritual, para não ter liturgia, para ser simples como a época dos cristãos primitivos. Então, vamos educar essa nova geração dentro do centro espírita para que elas sejam simples como a época dos cristãos primitivos. Tá? Isso é muito importante que a gente pense, a gente olhe. Esse simples não significa simplório. Né? Tem centros espíritas que eu acho que não tem dinheiro para comprar cadeira, não é possível. Eu sou mais magro, tenho uma dor no cóccix, tá? É terrível, né? Quando eu vou assistir uma palestra, eu saio assim, com mal-estar no final da coluna, terrível. Poxa, compra uma cadeirinha, né? Assim, não precisa nada luxuoso, pelo amor de Deus, mas compra uma cadeira, põe lá, ajuda os assistentes também a se portarem melhor. Essa nova geração não suporta. Tá? Você põe, ela não vai sentar, ela vai chegar ali, como diz uma pessoa que eu conheço, a palavra é do Jorge Amado, ele legitimou essa palavra, inclusive na Academia Brasileira de Letras, então eu posso falar. Jorge Amado diz que é bunda. Então, eu tenho uma pessoa amiga minha que diz, quando eu vou a esse centro, doem as minhas bundas. Né? Ela quer dizer as bandas, mas é brincando para nós pensarmos. Nova geração. Não consegue. Aquelas palestras enfadonhas, elas não conseguem. Aquela coisa, não dá.
Mário Cortella diz, como é que você vai conseguir educar essa juventude, tá? Escrevendo no quadro como na época da pedra polida. Então é preciso vivacidade, é preciso energia, é preciso deixar a preguiça de lado. É hora do trabalho, o trabalho para o Cristo. O trabalho para o Cristo aqui exige o quê? Exige nada mais, nada menos do que afeto, energia e extremo gosto para escutá-los, aprender, acolher. Isso eu acho fundamental, porque eles têm muitas questões emocionais doloridas, aí você vai ganhando a confiança deles, você vai colocando-os cada vez mais próximo daquelas realidades. Isso é a nova geração. Isso é um ponto de reflexão que eu quis trazer. Para que eu não seja exatamente quem eu acabei de dizer que não deve ser, eu já termino por aqui. Se tiver alguma pergunta, minha querida Judite virá com a sua voz juvenil. Emerson, você está me ouvindo? Estou, querida. Então, Emerson, não tivemos nenhuma pergunta, não. Se você quiser fazer mais alguma consideração, levando alguma dúvida que já tenham te perguntado a respeito do tema, pode dizer, porque nenhum dos nossos amigos aqui presentes se manifestou, não. Se você tiver uma dúvida frequente, pode ser bem-vinda. Não, as dúvidas frequentes que a gente tem muito é aquela dos pais, por exemplo, que fica com culpa de não... eu não quero educar o meu filho assim, porque eu fui educado de uma forma muito rígida, então eu quero ser extremamente, digamos assim, muito aberto. Permissivo, né? Muito permissivo. Isso, Judite, essa permissividade é um perigo. Essa é uma questão que sempre me falam. Eu tive uma situação, meu filho, quando era adolescente, já faz isso 10 anos, 12 anos. Meu filho, quando era adolescente, eu dei para ele um carro, eu dei para ele um Fiat, nós estávamos em 2009, eu dei um Fiat em 2001, e o Fiat ele era assim, bonitinho e tal, mas ele tinha bastante arranhaduras. Eu fiz isso de propósito. Aí, era um Fiatzinho, muito bonzinho e tal, mas com as arranhaduras. Aí, no segundo dia, ele foi à faculdade, ele veio e falou para mim assim, eu prefiro andar de ônibus do que andar nesse carro. À noite eu fui lá, peguei a chave, guardei, comprei os passes. No dia seguinte ele levantou, cadê a chave? Está aqui. Dei os passes para ele. Que isso, pai? Você vai andar de ônibus. Andou de ônibus um ano. Só agora, que ele está já bem de vida, graças a Deus, passou num concurso, casou, tem uma neta e tal. Só agora, exatamente neste ano, eu dei um carro muito bom para ele e disse para ele, agora você merece. Ou seja, 2009, 12 anos depois, eu dei a ele um carro e disse para ele, agora você merece. Então, é algo assim que a gente tem que ver. Podemos fazer isso com todos os filhos? Não. Por quê? Porque cada um é um espírito. Tem espírito que é mais sensível. Se você fizer for mais rígido com ele, ele pode perder certas motivações. Então, você tem que sentir, tem que ter sensibilidade para cada espírito.
sabe? Minha filha, por exemplo, eu brinco que minha filha é estelionatária, no bom sentido. Ela é jeitosa, ela chega agora, nós estávamos em São Paulo, eu virei para ela e falei, filha, o que você quer ganhar no seu aniversário, que é agora 17 de dezembro? Ela é ligada à moda, ela fez design em moda, na FAAP, está começando a vida dela. Uma bolsa da Gucci, pai. Assim, mas ela fala assim, ela é tão amorosa, eu vou dar a bolsa para ela, porque essa bolsa para ela faz parte até do arsenal da apresentação dela, porque cada profissão exige, digamos assim, um uniforme diferente. Mas ela já é um ser assim que é mais esperta, vamos dizer assim. Ela se der um metro de linha, ela voa. Então, você tem que dar alguma coisa, mas depois tomar cuidado, entendeu, Judite? Estou aqui escutando. Ela é muito, muito, muito vivaz. Ela sempre foi, sabe? Muito perto. Ela, quando estava na escola, no segundo grau, no ensino médio, e ela não queria mais assistir aquela. Tanto que ela passou no segundo ano do segundo grau, ela fez, no ensino médio, ela fez Enem, conseguiu nota para entrar na FAAP em São Paulo. Ela é realmente muito inteligente. Só que ela, dessa nova geração, não aguenta aquelas aulas mais devagar. Ela ligava no banheiro, ela ia no banheiro, ligava para a diretora, falava que ela era mãe, mudava a voz, falava que era a mãe dela, pedindo autorização para ela poder sair da escola. Sapeca ela, hein? Pensa que criatura, mas tem uma criatividade, desenha, que é uma coisa de louco, você está entendendo? Quer dizer, foi para o lado certo, graças a Deus, mas ela é criativa em tudo, você tem que tomar cuidado com as criatividades dela. Então, Oi? Não, prossiga. São 2 exemplos que eu te dei, um espírito mais pacato e um espírito bastante rápido. Os 2 são ligados à espiritualidade, meu filho é evangélico, muito ligado à espiritualidade, e a minha filha ficou no espiritismo, essa não conseguiu, embora o meu filho tentasse levá-la para o lado evangélico, ela raciocina muito para poder isso, você está entendendo? Ela não dá. Então, eu queria tanto até às vezes que ela fosse mais para o lado evangélico por uma questão do seguinte: livre-arbítrio é um negócio que às vezes é meio complicado para certos jovens. Então, às vezes um freiozinho faz bem, mas ela não foi, não. Pois é. Eu penso que você colocou características realmente muito peculiares à nova geração. A hiperatividade, a criatividade, e, de fato, não tem como escapar, né, dessa realidade, não tem como questionar essa realidade. Então, Emerson, diante de tão sábias palavras, eu peço para você fazer a nossa prece de encerramento. Bom, antes de fazê-la, eu volto a agradecer o Centro Espírita Emmanuel, volto a agradecer você, Judite, cuja sua voz, eu acho tão bonita a sua voz quando você está falando agora, quando você manda no WhatsApp, você tem um vigor, isso eu acho muito bonito, porque tem pessoa quando fala com a gente, essa pessoa parece estar tão cansada, sabe? Seja de manhã, de tarde, de noite, tá do mesmo jeito, não muda. Você não, você é muito vigorosa, isso eu acho muito bonito. Tá? Que Deus ilumine sempre, mantenha esse vigor, esse acolhimento, essa fraternidade que você perpassa para a gente. Quero também deixar aqui um abraço para o meu amigo Gilmar, tá? Porque é outro que eu tenho assim, uma admiração enorme, e vamos à prece. Jesus, amado amigo, muito obrigado por estar aqui ligado,
ao Centro Espírita Emmanuel em São Gotardo. Que o Senhor Jesus, através dos seus mensageiros, dos seus prepostos, possam recolher as energias de cada um, levar para dentro do centro onde ocorrem os mais diversos trabalhos dos dias anunciados, estudos, sopa e tudo mais, que além de alimentar o corpo, alimenta a alma, alimenta nesse momento o entendimento de espíritos que estão, por conta desse desencarne massivo, estão um tanto quanto confusos. Que possam todos, assim como nós, termos a gratidão de dizer: Pai, como o Senhor é bondoso, misericordioso, infinitamente justo. O Senhor tem, Pai, para conosco sempre um propósito de algo melhor, por mais que nos pareça diferente. Mas que nesse centro, cujo patrono é Emmanuel, possa espargir luz para toda a humanidade, seja um ponto de luz mesmo, de luz forte, de luz que atravesse os corações, as mentes, de luz que atinja órgãos doloridos, dolorosos, doentes, enfim, Senhor. Que em nome do amor, que sempre brilha nesse centro, da união, da fraternidade, possamos dizer: muito obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Emerson. Obrigado, queridos. Então é isso, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. E vamos fazer aqui o nosso encerramento musical com essa bela canção, homenagem ao grande Chico Xavier. Um velho abacate, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, a luz de um farol, o aconchego do ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? E em cada página do livro de tua vida encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar. Mas sequei-me que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é tão difícil, Chico, o coração não balançar. Quando eu sinto aqui comigo sua presença me inspirar, sua presença me inspirar, sua presença me inspirar. Um velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino.
alma de um gigante, a força de um moinho, a luz de um farol, o aconchego do ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar que é de pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? E em cada página do livro de tua vida encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar. Quando eu sinto aqui comigo sua presença me inspira, sua presença me inspira, sua presença nos inspira. Gratidão a todos. Fiquemos com essa mensagem, essa bela canção para Chico Xavier, esse grande ser que esteve conosco e lá de cima zela por nós. Que ele possa nos inspirar sempre. Boa noite a todos. Obrigado a Judite, ao Emerson pela palestra da noite e a todos que estiveram com a gente. Que Jesus os abençoe. Uma ótima semana a todos vocês. Paz e luz, meus irmãos. Fiquem em paz com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.